Boa tarde, meus amigos. Aqui mais fantástico com Erasmo em seus textos e coletâneas de Erasmo Mota. Dando sequência ao estudo da apostila Tudo sobre o Dízimo. Dando continuidade, eu parei no capítulo 2, número 7. Deus é soberano e as recompensas podem não ser vistas conforme se espera nesta vida. A história de Jó pode ser resumida em duas declarações. Primeira, não questionar Deus por causa das coisas ruins que possam acontecer com as pessoas boas. Segundo, não julgar as pessoas em tempos difíceis, porque os caminhos de Deus estão acima de nossa capacidade de compreensão. Jó deixa claro que muitas vezes as circunstâncias da vida podem não estar completamente relacionadas com ações da pessoa. A vida pode ser cíclica e algumas vezes parece completamente má e injusta. Ensinar que dar é, de certa maneira, garantir uma situação particular da vida é imaturo e não escriturístico. O soberano Senhor pode dar e tomar, independente da pessoa dar ou ter sua espiritualidade. A história de Lázaro mostra um homem que viveu e morreu na pobreza e, contudo, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, enquanto o rico foi para o inferno. Em Lucas 16, 19 a 22. Circunstâncias financeiras da vida não refletem necessariamente a condição espiritual. A Bíblia está repleta de admoestações e armadilhas do dinheiro. Muitos ensinam que dizimar é uma forma de proteção ao dinheiro, que garantirá o dizimista contra prejuízos, acidentes e outras calamidades da vida. Certo, pregador só um instante. A Bíblia está repleta de demonstrações sobre as armadilhas do dinheiro. Muitos ensinam que dizimar é uma forma de proteção ao dinheiro, que garantirá o dizimista contra prejuízos, acidentes e outras calamidades da vida. Certo pregador disse: se eu não dizimar, teria medo de atravessar a rua. Outro diz: sei que posso evitar as calamidades, pois dou dízimo. Estes pregadores precisam aprender duas lições. Uma delas é lidar com as realidades conforme é ensinado na história de Jó. A outra é aprender sobre a vida dos apóstolos e incontáveis outros cristãos que sofreram através dos tempos por Deus pela verdade e a vida dos apóstolos e incontáveis outros cristãos que sofreram através dos tempos por Deus pela verdade e pela causa de Cristo. Todas, exceto um deles, foram martirizados. Muitos experimentaram bofetadas, apedrejamentos, naufrágio e outras calamidades e problemas, pois muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Em Salmos 34, versículo 19, ler também Atos 14, versículo 22. Muitos dos pregadores bem vestidos de hoje são ignorantes. Eles vão aonde são bem recebidos, pagos e aplaudidos e consideram qualquer crítica válida ou inválida como perseguição pela causa de Cristo. O cristianismo, ao estilo poliana, é imaturo e sempre conduz a problemas. A realidade é que a maioria de todos nós
cresce mais com a dor, com as acusações e tribulações, do que com a facilidade, o conforto e as águas plácidas. Devemos examinar toda a Escritura e não apenas as promessas de prosperidade que cotejam em nossos ouvidos. Paulo diz que Deus nos abençoa com abundância em todas as coisas, em Filipenses 4, versículo 19. Conquanto falando também de receber uma oferta para os cristãos necessitados. Ele jamais sugeriu que esses cristãos tivessem ficado pobres por causa da falta de fé ou da má conduta. De fato, ele até ensina que em outro tempo poderia até ser que esses cristãos doadores pudessem vir a ter necessidade, como os atuais necessitados, mesmo tendo sido abençoados e capazes de levantar a oferta nessa ocasião e abençoá-los. Paulo diz claramente que a vida não significa uma bênção financeira atrás da outra, sem jamais acontecer uma carência. Em 2 Coríntios 9, versículo 5 a 13 e 8, versículo 13 a 15. Será possível admitir que Pedro não tivesse fé, nem levasse uma vida correta, bem-sucedida, quando diz aquele mendigo: não tenho prata nem ouro, em Atos 3, versículo 6. Será que Maria não tinha uma vida correta? Pois ela teve de levar uma oferta de pobre para ser purificada, em Lucas 2, versículo 22 a 24, Levítico 12, versículo 6 a 8. Francamente, acho que se a maioria dos cristãos atuais tivesse de viver durante um ano conforme a igreja primitiva viveu, ou como viveram os apóstolos, iria se afastar das coisas supérfluas. Ou mesmo Cristo diz: dai e vos será dado, com a bênção na ressurreição, a pessoa que deu. Em Lucas 14, versículo 12 e 14. Oitavo, Cristo não ensinou a dar 10% da renda de alguém. Contudo, permanece o princípio de sustentar ministros e igrejas. Havia um bem estabelecido sistema em vigor no tempo de Cristo. Contudo, a única menção direta sobre o dízimo foi feita a um judeu, ainda sob a lei, e o dízimo era em ervas agrárias, não em dinheiro ou lucro pela venda das ervas. Em Mateus 23, 23, Lucas 11, versículo 42. Certamente havia um comércio de ervas e condimentos em João 12, versículo 5 e Marcos 14, versículo 3 e 5. Contudo, os dízimos mencionados por Jesus eram claramente dados em ervas e não destas procedentes. Nesse caso, devemos dizer aos cristãos de hoje que eles devem dizimar com ervas. Ou será que devemos dar um pulo totalmente antibíblico das ervas para 10% da renda em dinheiro? Cristo também ordenou que alguns realizassem a purificação cerimonial, lavagem dos pés e celebração dos dias santos e das festas judaicas. Então, por que não se exigem mais essas coisas dos cristãos hoje em dia? Será porque não dão o mesmo lucro? Toda a lei ou nada? Nem mesmo nos ensinos aos judeus, Cristo ensinou a dar o dinheiro, o dízimo, como prioridade para Deus. Em Lucas 18, versículo 9 e 14, dizendo que havia coisas mais importantes com que se preocuparem. Em Mateus 23, versículo 23. Além disso, considerem-se as várias traduções com referência ao dízimo.
e observem as significativas mudanças. Aqui deixo de traduzir as comparações nas várias traduções da Bíblia, conquanto os mandamentos para dizimar não existam no Novo Testamento. O princípio de que a igreja e os ministros podem ser sustentados é uma indisputável doutrina do Novo Testamento, em 1 Coríntios 9, versículo 9 e 13, versículo 14, e Lucas 10, versículo 7. Convém notar que, às vezes, Paulo não se recusou a receber doações, quando achou que o Senhor seria assim mais bem servido, em 1 Coríntios 9, versículo 13 a 19. 9. O dízimo antes e durante a lei jamais foi o mesmo que a oferta das primícias. Muitos mestres do dízimo obrigatório confundem o dízimo com a oferta das primícias, por se não saberem manejar certamente a palavra da verdade. Muitas escrituras com relação a dar as primícias são mal aplicadas a fim de darem suporte à doutrina do dízimo obrigatório. A oferta das primícias acontecia quando os israelitas traziam a primeira porção dos frutos colhidos como oferta. Era uma petição pela colheita futuras, as quais então seriam dizimadas. Era uma forma de promessa de que os dízimos da colheita seriam entregues. A oferta das primícias nunca foi dízimo, antes nem durante a vigência da lei mosaica. Deus já não habita em templos. As pessoas aqui são a casa de Deus e o corpo de Cristo. Mesmo com tanta revelação traçando hoje em dia na igreja, e eles não conseguem entender isso e continuam a buscar no Velho Testamento a extinta glória do templo. Certa igreja gastou milhares de dólares na aquisição de aparelhos eletrônicos de som e em computadores, mas não pôde ajudar uma cristã carente, o qual, por motivo de doença, não dispunha de uma pequena quantia para não perder o seu veículo utilitário. A obra de Cristo e do corpo de Cristo é mais do que os cofres da igreja e seus edifícios. Ela deve ser compartilhada com a necessidade das pessoas, em muitos níveis diferentes, onde quer que estas se encontrem. Quem gasta dinheiro no ministério de pessoas está gastando para Cristo. Quem alimenta o próximo faminto está alimentando a obra de Cristo. Quanto a igreja local não deva ser negligenciada. Não existe qualquer escritura dizendo que todo o dinheiro destinado a Deus tenha que entrar na igreja, para os cofres dos ministros. Muitos pregadores de igrejas até parecem pensar que o simples fato de dar para o Senhor é dar para eles. Certa vez escutei um deles dizer: se alguém à sua esquerda ou à sua direita precisar de pneus ou de muletas para o seu filho, você precisa dar o dízimo antes de pensar nessas coisas. Esse pastor nunca leu 1 Timóteo 5, versículo 8, que diz, abro aspas, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Fecho aspas. Como se ajudar o irmão ou satisfazer as necessidades da família não fosse a verdadeira obra de Deus. Leamos a história do bom samaritano. Quantos estão pagando aos outros para fazerem a sua obra? Então, estão pagando aos outros para que esses ministrem. Em seu lugar, muitos estão dizimando
por medo da ridícula maldição de Malaquias, deixando o seu vizinho passar necessidade. Eles acham que somente após terem conseguido a sua chuva de bênçãos financeiras, poderão ajudar os carentes. Essas igrejas procuram ainda a glória do templo judaico, esquecendo a glória do templo do Novo Testamento, o corpo de Cristo que vive e respira. Muitos dizimistas fiéis têm deixado de ajudar um casal já idoso, idosos carentes, a fim de darem o dízimo na igreja, porque ali sua bênção será registrada, enquanto o ato de dar ao próximo ficará em segredo. Contudo, Cristo nos mandou dar em secreto. Do existente. Existem incontáveis, gigantescos edifícios eclesiásticos e todo tipo de ministérios cristãos na mídia e na internet, etc. Com toda essa construção de coisas, será que o cristianismo melhorou? Recentemente, quando via um certo programa cristão na TV em casa, precisei desligar o aparelho quando entrou um descrente com vergonha da escandalosa repetição mercenária de dinheiro. Por essas e outras é que só ligo TV para ver o Jornal Nacional ou então novelas, para não precisar me envergonhar do Evangelho, que antes era o poder de Deus e agora é dos pastores malaquianos. Desculpa, é que o mundo não vai escutar a mensagem do Evangelho, a não ser que você seja rico e bem-sucedido, o que é uma tolice. Cristo não tinha onde reclinar a cabeça, e mesmo assim as multidões afluíam para ele. João Batista vivia como um eremita, e mesmo assim as multidões corriam para ele. Muitos cristãos no livro de Atos, vendiam o que possuíam para que as pessoas carentes tivessem o necessário. Mesmo assim, a mensagem deles foi tremendamente bem-sucedida. Pelo que sei, nenhum dos apóstolos ficou conhecido como um bem-sucedido homem de negócios, mas mesmo assim eles entregaram muito bem a sua mensagem. A Bíblia ensina que nada de errado com a prosperidade ou o sucesso obtido, contando que sejam apropriadamente manuseados. Oro para que os alcancemos através de uma vida limpa, de fé, graça e amor, não pelo temor da lei, da condenação ou da ficção. Primeiro, o que significa dizimar pela fé embasado no pacto abraâmico? Fact. Os dois exemplos de dizimar em Gênesis foram voluntários, baseados no lucro e na fé. Estudem Gálatas 3, Efésios 12 e Romanos 4, e verão como Paulo relata a fé, a justiça e que é ser um verdadeiro israelita, voltando à fé antes da lei e a promessa feita a Abraão. O fact está baseado nesse princípio abraâmico, um princípio que o dízimo deveria ser oferecido a Deus, do que é totalmente posse do dizimista, jamais baseado em crédito e juros. Não se pode colocar Deus em primeiro lugar.
negligenciando o pobre e necessitado. As obrigações financeiras, as necessidades familiares e os compromissos assumidos, quem faz isso não está colocando Deus em primeiro lugar, mas querendo impressioná-lo, esperando que ele lhe mande uma chuva de bênçãos. Em outras palavras, você está dando para receber. Esse tipo de pensamento impingindo pela teologia da prosperidade é imaturo, não escriturístico e antiético. Ele não passa a ter um jogo cristão, um câncer que se alastra no corpo de Cristo. Deus espera que sejamos financeiramente responsáveis, não estudamente imbuídos desse completo espírito de jogatina. Em Romanos 3, versículos 7 e 8, não se pode oferecer a Deus coisas algumas que estejam contaminadas por débitos. As doações a Ele devem ser feitas de coisas que nos pertençam ou que também tenham sido honestamente adquiridas através de doações. 2 Samuel 14, versículo 24. Entretanto, raramente se escuta isso de pregadores da prosperidade. Antes de escolher o método FACT, as despesas obrigatórias devem ser deduzidas de uma renda bruta. Disso resultará uma média do que se pode pagar. Recebo mais de 2.300 mensais, mais R$1.000, $1.000, quando deduzo as despesas de plano de saúde, energia elétrica, telefone, ministério, 2, condomínio, faxineira, prestação, etc. E me sobram apenas $600, $600 para alimentação, medicamento. Por isso entrego $60 à igreja, não como dízimo, mas como ajuda à construção do novo templo. O governo brasileiro já nos taxa em mais de 37% do nosso ganho. Portanto, a igreja não pode receber um dízimo e deixar-nos passando necessidade. Dar uma boa oferta para missões 2 vezes por ano me dá a maior alegria. Se alguém quiser dar 10, 20 ou 30% do que recebe, maravilha, mas que o dê generosa, alegre e voluntariamente, jamais por temor de maldição. Contudo, que depois não entre no SPC, como certas amigas que eram membros de uma igreja malaquiana da fé e se endividaram tanto que vieram pedir meu nome para fazer crediário na cidade. Uma delas tem um aparelho de $400. Dei $400 reais. Dei o nome a ela, a uma delas, a qual depois desistiu de pagar, mas como honesta, simplesmente me devolveu o que havia comprado em meu nome, mesmo sem eu exigir. Somente quem oferta conforme as exigências do Novo Testamento pode candidatar-se às bênçãos divinas. Infelizmente, nas igrejas avivadas, costuma-se ver uma porção de crentes ofertando o que tem e o que não tem, visto como os pastores ambiciosos os convencem de que tanto R$10, por exemplo, eles vão receber R$1.000 de Deus, ou seja, sempre um valor centuplicado, como se Deus costumasse agir no mesmo padrão das loterias da Caixa Econômica Federal. 12. Cuidado com as corrupções nas Bíblias modernas. No afã de facilitar
a petição de dinheiro. A maioria das Bíblias modernas trocam palavras como ervas por dinheiro e coisas desse tipo. Recomendamos o uso da Bíblia King James para quem sabe ler inglês e a Bíblia Corrigida Fiel em português. Essas não fazem sabotagem na palavra, com o fim de engordar os cristãos. Esta parte foi resumidamente interpretada porque achei muito complicada. 13. Outras considerações finais. Estudem e orem bastante sobre estes assuntos a fim de convencerem do mesmo. Não se permitam ficar sobre uma condenação desnecessária. Abro aspas. Quando alguém acha que algo é pecado, então ele é pecado, fecha aspas, porque sua consciência não está esclarecida. Em Romanos 14 e Mateus 6, versículo 2 a 4. Poderão ajudá-los a entender isso e ajudá-los também a lidar com outros itens com referência à lei do dízimo no pacto, não se deixando influenciar pelo vento de doutrinas em vigor. Bem, vou botar mais uma pausa aqui para não ficar muito extenso esse estudo. E no próximo vídeo eu voltarei com o plano FACT. É bom voluntário bíblico, embasado na fé e na graça, o qual poderia ser ensinado sem a heresia herética supalimentada, reconstrução da lei agrária do dízimo ou da mistura da lei com a graça. Bem, mais uma vez, obrigado e até breve, se assim o Eterno permitir.